Companhias erradas. É o assunto da lição 6, né? Companhias erradas. Na lição anterior, começamos com a pergunta: quem sou eu? Agora começamos com outra pergunta: quem são meus amigos? Com quem eu ando? Quem são meus camaradas, meus companheiros? Quem são minhas companhias nas festas, nos passeios, na escola, nos meus grupos virtuais da internet? Nas Sagradas Escrituras, no capítulo, melhor dizendo, no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20, lemos impressionante advertência sobre a influência, sobre a aprendizagem e, se preferirem, sobre a imitação. Diz o seguinte o verso: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. É claro que na lição anterior tratava-se de chamar a atenção para o fato de que no ambiente de festas há a possibilidade de se defrontar com a mescla ou a diversidade humana. Pessoas com hábitos e crenças diferentes. Coisa que de um lado pode ser bom, mas de outro não. É que nas festas estão presentes o sábio e o insensato. Só que isso não está escrito nas testas deles. Ou é possível uma festa só de sábios, ou uma festa só de insensatos? Um pormenor importante para o qual se insiste é que nas festas todo mundo quer se colorir, impressionar e reluzir, mascarar-se mesmo, em certo sentido. Há um tal de se enfeitar, de se alterar, de querer dar um trato especial na própria imagem, de maquiar-se ou transfigurar-se artificialmente por dentro e por fora. Nesse contexto que nós estamos sugerindo que os professores da nossa escola bíblica se reportem àquele texto do pastor Romão, Valdo Romão, na semana retrasada, né? O texto Não Usem Máscaras, que foi publicado, os irmãos sabem, neste mesmo canal do WhatsApp. Porque ali tem elementos para uso nesse contexto do estudo, né, das companhias erradas. É claro que nada há mais justo do que a pessoa dar um trato na aparência, querer se apresentar com beleza, cuidar da estética pessoal. Mas nós estamos falando de uma outra coisa. Falamos da pessoa que tem dificuldades de lidar com a realidade. Talvez até por desajustes entre as inteligências emocionais dessa pessoa e a realidade nas suas diversidades ambientais, né? Nos seus diversos âmbitos. O versículo lido põe a pergunta inquietante: quem sou eu? Sábio? Tolo? Com quem ando? Com os sábios? Ando com os sábios ou ando com os tolos? Meses atrás, na nossa escola bíblica, estudamos a questão do narcisismo vigente em nossa cultura. Pois bem, eu tenho por certo que o indivíduo narcisista é um tipo insensato, desses apontados nas Sagradas Escrituras. O narcisista tem uma enorme dificuldade de lidar com a realidade, porque o narcisista, Narciso nós sabemos, é aquela figura da mitologia grega, mas há uma riqueza impressionante ali de categorias simbólicas mesmo, que são autênticos
autênticas ferramentas pelas quais podemos estudar o comportamento dos indivíduos, né, os caracteres de muitas personagens dos nossos tempos, inclusive da cultura nossa. O Narciso, antes de tudo, um sujeito sem substância. Ele é oco e vazio. Ele não tem condições de orientar-se para as alturas do espírito, para Deus, né, o absolutamente outro Senhor Deus. E tampouco, justamente por causa disso, é orientar-se para o outro, para o outro. Ele é o amante de si próprio. Para o narcisista, as outras pessoas adquirem existência especial, mas condicionada por um modo específico de relacionamento que supõe culto à imagem e à aparência de si, bem como atos de exibição e jogos de cena perante espectadores. No espetáculo e no exibicionismo, as pessoas importam muito por causa da aprovação e do aplauso delas, condição para a glorificação e mesmo para o equilíbrio do ego narcísico. Eu tenho uma professora, uma amiga, ele escreveu um texto que diz o seguinte: a relação mantida com o outro, né, por parte do narciso, evidentemente não tem por base ideais de solidariedade, de reflexividade ou de transformação social, mas funda-se numa exasperada dependência do outro. Sobre a questão do Narciso, nunca devemos nos esquecer que somos herdeiros da modernidade europeia, em cujas nascentes está uma espécie de monstro, de gigante descomunal, exatamente o eu. Nós devemos pensar aqui numa série de fundadores, de grandes pensadores da modernidade, inclusive o Descartes, né, com aquele penso, logo existo. Eu penso, logo existo. Mas tem uma série de outros, desde os 500 anos, e principalmente agora nos contemporâneos, nós vemos esse eu se estender ao infinito. Agora, esse eu é conquistador. Vamos pensar bem nos europeus, com a sua ciência, suas tecnologias maravilhosas, que são maravilhosas mesmo. No entanto, esse eu tem um lado terrível. Ele é conquistador, violentíssimo, descobrir e colonizar as Américas, e nós estamos aí. Agora, esse eu não reconhecia o outro, muito pelo contrário, ele violentava, havia genocídios, eles ignoravam o outro. Os índios, por exemplo, os habitantes nativos, eram ignorados, né? A tal ponto de um pensador argentino, aquele pensador argentino, dizer, olha, não houve descobrimento, houve encobrimento. Quer dizer, no sentido de que os outros não existem. Há um olhar, né? Tem páginas incríveis sobre esse negócio. Quer dizer, a questão de um conflito, um choque violentíssimo, em que o eu do colonizador ignorava o outro. Mas por que nós estamos dizendo isso? Porque o narcisismo avança em nossos dias, torna-se força conquistadora e colonizadora. Essa tendência, o meu grupo é especial, é superior, né, o grupo dos outros não estão com nada. E o grupo dos outros não presta. E não me venham dizer que as pessoas, que as igrejas estão isentas desse mal. É possível se verificar, traz divisão, guetos, né? As divisões, terceira idade, olhando para os jovens, pode acontecer isso, para o jovem adolescente e pensar, esses não estão com nada. E o contrário é verdadeiro, os adolescentes, os jovens olhar para o velho de ontem com ideias de antes de ontem, velhos de antes de ontem com ideias de hoje, percebem? Essa tendência, quer dizer, do ciúme, da inveja, males humanos, eles podem, de um modo ou de outro, sutilmente entrarem nos nossos arraiais cristãos, por que não?
A questão da imitação é interessante. Imitação que é talvez uma das páginas mais belas da história humana, né, da antropologia, que explica o ser humano, a imitação. Todos os humanos somos imitadores. Imitamos os pais, irmãos, vizinhos. Na realidade, os povos, grupos, classes, instituições, famílias imitam. Os ídolos da adolescência, astros de cinema e televisão, todos nós imitamos. Aliás, podemos dizer que somos resultados da imitação. Eu imito, tu imitas, ele imita, nós imitamos. Questão da mímese, né, nas artes, né? Um artista, um poeta imita o outro, imitar a realidade. Replicamos modos de falar, de pensar, vestimentas, modismos, linguagens, vestimentas. Pessoalmente, eu trago carradas, toneladas de imitação dos meus pastores, por exemplo, ainda que de modo inconsciente. São décadas e décadas ouvindo-os nos púlpitos, em retiros espirituais, em congressos, em convenções, em modalidades de cerimônias as mais diferentes. Esse bom testemunho eu tenho para dar. Passei a vida ouvindo homens sábios, porque os pastores, os verdadeiros pastores, naturalmente, são homens sábios. Sábios os seus ensinos sobre a família. E nunca devemos esquecer que este assunto nosso aqui insere-se num campo de questões maiores que diz respeito à família. Nós estamos estudando, num aspecto mais amplo, a questão da família. A família. E talvez por isso, me permita dar esse exemplo pessoal, talvez de tanto ouvir homens sábios, no caso pastores, eu desenvolvi uma verdadeira ojeriza, repugnância mesmo, sobre aquilo que considero o exato oposto da sabedoria ensinada pelos pastores. E eu me refiro, sabe o quê? A novela da televisão brasileira, ou a novela brasileira, né? Autêntico moinho de destruição da família. Bom, e o que dizer dos nossos ancestrais? Todos nós, isso vai numa linha de tempo que vai lá parar nos antigos profetas de Israel, na Grécia, em Atenas. Estas heranças vêm para nós de geração em geração e nós nem damos conta disso. Não confundir com macaquear. Repetir de modo automático, feito um robô, né? Há um personagem na literatura brasileira, o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, tido e havido como uma das imagens do brasileiro. Isso é por causa da malandragem. E também porque é um personagem que de tão híbrido, quer dizer, tão misturado, de tão aberto à imitação, acaba ficando sem identidade. Precário de ser, pobre de ser, não tem substância. Camarada meio oco, meio vazio, né? Ele vai com os outros. Sua identidade é altamente instável. O indivíduo que precário de identidade ou de ser só existe com a apropriação do alheio, do que vem dos outros. Ora, isso não é ser sábio, é ser insensato, né? Eu estou querendo enfatizar isso. A pessoa perde a identidade, dependendo das companhias com quem ele anda, dependendo dos efeitos da influência e da imitação, o sujeito fica sem eira nem beira, ele não tem prumo, não tem coordenadas por ele mesmo. Insensato. É uma companhia errada, no caso do Macunaíma, que é um malandro, né? Muito esperto, muito vivo, aquela história do jeitinho para tudo, malandro, e herói sem nenhum caráter, no caso lá. E com isso, vale perguntar, as novas gerações de hoje imitam quem?
imita os pastores, os padres, os juízes, justos. Então, nós temos aí figuras, modelos de imitação sensatas, sábias. Mas eu temo que estão aí sendo imitados outros tipos. Se duvidarem, muita gente imitando até esses caras que andam armados, esses heróis aí, traficantes de drogas, canastrões, atores canastrões aí de televisão, dessas novelas, né? E concluindo, como é inevitável que cada um de nós tenhamos companhias, ou que cada um de nós sejamos um imitador de alguém, isto é, que carreguemos conosco internalizada a companhia de alguém, ainda que de modo inconsciente, fica o alerta para que esse alguém, essa companhia, seja um sábio e jamais um insensato, que é o que mais existe na hora presente. Essa companhia boa, sensata, inteligente, ela vai fazer bem à nossa consciência. A gente consegue dormir bem à noite, ali no travesseiro. Eu estou me recordando da Hannah Arendt, que fala dessa escolha inevitável. Nós temos que fazer. É inevitável que nós façamos uma escolha, né? E essa companhia, dependendo da escolha, ela nos deixa dormir em paz e sossego à noite. E pensando nisso, pensando bem, a melhor conclusão deste nosso assunto é com a pergunta: por que não imitar Jesus Cristo, que é a própria sabedoria? Obrigado.